A Gresilva é uma empresa desde sempre vocacionada para o fabrico de grelhadores para a indústria hoteleira. Prescindindo de qualquer tipo de carvão, os grelhadores Gresilva estão concebidos todos com o mesmo princípio. A fonte calorífica de irradiação de calor 100% natural está colocada lateralmente, permitindo grelhar sem chama. Obtendo-se assim um grelhado saudável, isento de gorduras e resíduos carbónicos. Pela sua saúde, exija um grelhado saudável. Mário Parente Castilho, nasci em 26 de agosto de 1947 em Cardielos, Viana do Castelo. Vim para a França em março de 1965. O meu percurso foi simplesmente, tentei aprender a andar na escola, como todos os jovens naquela idade, que era difícil, havia poucos objetivos da nossa parte. A gente era na aldeia, aprendi uma arte de carpinteiro, que não gostava muito. Vim para a França, tive que aprender francês. Trabalhei, mesmo assim, desde que consegui trabalhar um ano como carpinteiro, e depois passei para uma fábrica de chocolate, onde fiz a minha carreira profissional a vários níveis e encontrei o meu gosto do trabalho mais administrativo, mais tarde. Tive sempre objetivos e quis sempre ir mais longe daquilo que eu queria fazer e consegui, na minha arte, chegar a um ponto de responsabilidade na empresa onde eu trabalhei perto de 40 anos. Podemos fazer que em paralelo tivemos, como todos sabemos, o 25 de Abril, que trouxe para a comunidade portuguesa uma nova época, porque antes do 25 de Abril de 1964 eram poucos portugueses que estavam organizados no movimento associativo. Eu cheguei em França em 65, participei também, sem saber como, nem quando, o que se chamou Maio 68, a Revolução da Juventude aqui na França. Participei, não sei como é que participei, ainda hoje não sei como é que eu pus aqueles pés ali dentro, mas para mim foi uma aprendizagem. Foi aprender também o que era um movimento associativo. Trabalhei vários anos na Maison de Jovens, que se chama MJC, que me ajudou a formar também, porque a gente, quando saiu da nossa terra, eu vim com 17 anos, naquela altura, na minha idade, não havia associações. As poucas que haviam eram aquelas ações que se podiam chamar talvez ligadas ao governo, que era o fascismo. Eu nunca participei nesse movimento associativo. Aprendi a minha arte no meu trabalho associativo, aprendi na Maison de Jovens, e depois foi as condições de vida dos portugueses que sempre me preocupou, porque havia uma exploração por parte de alguns portugueses e alguns franceses que estavam a explorar a comunidade portuguesa no que diz respeito a acidentes de trabalho, doenças, alojamentos. As pessoas, quando ajudavam uns aos outros, e está bem que os portugueses éramos um bocadinho culpados, estávamos sempre com aquela coisa de dar uma notazinha de gorjeta à pessoa que ajudou a resolver um problema qualquer. E eu fui daqueles que me apercebi deste problema e comecei sempre a lutar contra este tipo de exploração e, ao mesmo tempo, contra a exploração no nível dos alojamentos, quando a gente via, e eu cheguei a ver em Ponto Combo, Champigny, não conhecia assim muito Champigny. O que me preocupou mais foi localmente, hoje me acontece na mesma, é localmente que me interessa o problema e o bem-estar da comunidade portuguesa. E eu vi que havia pessoas que estavam no fundo dos jardins, em cabanas, uma casa de banho, que se podia chamar uma casa de banho, que nem era uma casa de banho, era um metro quadrado com uma chegada de água fria, nem havia água quente, as pessoas lavavam-se com um balde de água, coisa que acontece em alguns países da África, ainda hoje, se calhar, e acontece que eu já tive a oportunidade de os visitar. Isto levou-me a agir e a lutar contra esta exploração dos portugueses e exigir também alojamentos sociais para a comunidade portuguesa, porque naquela altura nós chegámos aqui à França, não havia alojamentos, mas foram os portugueses que participaram a construir, foram os portugueses que participaram a construir o metro de Paris, e tudo isto levou a que eu sozinho não, mas com outros compatriotas, criámos uma associação, porque naquela altura o sindicato onde nós estávamos não havia vontade de defender estes verdadeiros problemas. E foi através de uma greve que houve
numa vila logo a seguir a Ponto Comum, que é a Rua Saint-Henri, onde os portugueses meteram-se em greve por condições de trabalho, salários. E ali vimos que o sindicato não fazia nada, criámos a própria associação, foi logo a seguir a 25 de Abril. Criámos a associação e ali, a partir daquela altura, começámos a ajudar cada vez mais os problemas da comunidade portuguesa. O nosso objetivo foi de criar um curso de língua portuguesa para as crianças, porque naquela altura era quando as famílias começaram a se regrupar, que antigamente só vinham os homens para a França, as mulheres e os filhos ficavam em Portugal. E foi nessa altura que começámos a exigir alojamentos. Tivemos sorte que em Ponto Comum, em 1977, foi a Câmara, mudou de Câmara, que naquela altura, naqueles 2 anos, 75 a 77, a Câmara chegou-me a dizer a mim e aos meus companheiros que fomos lá encontrar um vereador que disse: vocês são uma associação estrangeira, não podemos nada fazer para vocês. E depois, logo a seguir, em 77, houve a eleição do Jacques Auclin, que faleceu em 2008. E nós, durante a campanha eleitoral da Câmara, fomos pôr o problema da comunidade portuguesa, em geral, problema do alojamento, problemas sociais, a nível cultural, e tivemos um apoio da parte do Jacques Auclin e da Câmara, e mesmo no programa municipal, na qual estavam dispostos a ajudar a associação. E a partir daí também houve o trabalho cultural, a germinação, que fomos das primeiras germinações a fazer entre a França e Portugal, foi Caminha e Ponto Comum, que foi logo anunciado. O Jacques Auclin foi eleito em março e no mês de maio, na terceira festa franco-portuguesa, foi logo anunciado esta germinação e depois assinada em 78. E a partir daí a Câmara começou-nos, naquela altura nós tínhamos 400 dossiês, que a gente podia, documentos, quer dizer, dossiês de problemas dos portugueses. Problema de alojamento, nós conhecíamos uma associação em Saint-Henri que ajudava os portugueses quando tinham dificuldades sobre os acidentes de trabalho. Essa associação indiretamente levava também um bocadinho de dinheiro, as pessoas davam a gorjeta. Essa associação tinha em seguida uma outra fileira, que era um médico privado, onde as pessoas tinham que pagar o médico privado para depois ir para o tribunal, depois tinha um advogado, e daí eles para o tribunal. Iam chegar ao tribunal, se o nosso compatriota ganhasse o processo, a pensão que ele ia receber era dividida por 2. Quer dizer, ele recebia metade, aqueles senhores metiam aquela metade do bolso. Isto houve uma grande discussão, e onde em cima disto também, não digo clandestinamente, mas acompanhei vários portugueses neste tipo de ocasiões para ver como as coisas funcionavam. Nós sabíamos também que havia algumas pessoas de Ponto Comum que iam resolver os problemas à segurança social, à caixa da família, onde levavam as caixas de vinho de Porto, tudo isto é uma corrupção e ao mesmo tempo a exploração dos nossos compatriotas. Isto levou-me sempre a lutar contra estas condições. Isto foi no início e depois, com a Câmara, com os problemas que fomos resolvendo todos os dias, conseguimos encontrar em Ponto, os portugueses que nos apoiaram, porque também compreenderam que havia uma exploração, e depois foi sobretudo o trabalho cultural que nós quisemos pôr em prática. Tínhamos o futebol, tínhamos o rancho folclore, tínhamos a escola, e depois, numa certa altura, como em muitas localidades, nós demos uma prioridade à associação, que foi sobretudo o ensino da língua portuguesa. E para nós foi uma aposta, e uma aposta que hoje foi bem concretizada e é reconhecida por toda a gente. Temos perto de 140 alunos, com 4 professores de aulas. Isto eu penso que foi um bom trabalho que fizemos. Isto dá muito trabalho, mas temos que ser pacientes, temos que agir todos os dias, temos que responder à juventude, temos que responder aos adultos, e depois já também esta nossa preocupação, que foi sempre associar a juventude às nossas ações dentro da associação. O defeito, muitas vezes é não ouvir, talvez, muito mais as pessoas. E o defeito foi também não sabendo, nas dificuldades, não sabendo transmitir também, não assumir todas as responsabilidades dentro de uma associação. Porque eu sinto hoje que assumi muita responsabilidade e que hoje é difícil transmitir a outros jovens. Isto foi talvez o meu defeito que teve há vários anos. E estando à frente de uma associação há 36 anos já começa a pesar muito. Não digo qualidade, a qualidade é que eu tenho um temperamento que me permite, quer dizer, até hoje consegui trabalhar com os adultos e com a juventude. Fui sempre muito preocupado com a juventude e que sempre lutei para que a juventude tivesse
grande responsabilidade e um grande lugar dentro da associação. E hoje estou satisfeito de ver que na nossa associação 99% são jovens que estão dentro da associação. E o que faz funcionar a associação também é esta vontade da juventude que nos leva a saber evoluir também. Uma associação não é para meia dúzia de pessoas, não é para o Presidente, é para toda a comunidade portuguesa que reside nas nossas vilas. A vitória, sim, a vitória foi quando nós, com franceses, numa certa altura, nos anos 70, entre 75 e 80, fomos ocupar um alojamento para poder alojar os portugueses. Isto para mim foi importante. Foi importante, foi uma descoberta e ao mesmo tempo foi um sucesso porque conseguimos mobilizar os franceses a terem consciência do problema dos portugueses da maneira que eles viviam. Eu iria mais sobre a exploração do homem. Nós portugueses que abandonamos a nossa terra para muitos jovens, a juventude hoje, e nós temos mesmo temos o direito e o dever de mostrar à nossa juventude que nasceu aqui na França hoje, por exemplo. Falo aqui na França porque estamos aqui a residir. Nós temos o direito e o dever de explicar à juventude quais foram as condições, as nossas. Estávamos em Portugal, fomos abandonar o nosso país, para alguns, muito cedo. Eu também, 17 anos, estraguei a minha vida naquela altura. 17 anos, tinha outra experiência, não tinha experiência nenhuma. A experiência que tinha, quer dizer que hoje disso perdi a minha juventude. Abandonei a minha pátria, abandonei o meu país, abandonei os meus amigos, abandonei a minha língua, tive que chegar aqui, aprender uma nova língua, conhecer novos amigos, que não era evidente. E durante alguns anos, eu jovem tive que viver com adultos sem saber qual era o futuro. E isto foi descobrindo vários anos. Isto é uma grande dificuldade. Depois, a exploração do homem é importante. É gravíssimo, porque nós, quando chegamos aqui, fomos explorados de uma maneira tão imensa. E basta ouvir algumas pessoas que o dizem, as condições de trabalho. E isto, para mim, é horrível ver que, da maneira que os portugueses chegaram aqui, a gente tinha... Aqueles que foram para a guerra ainda foi pior. Mas nós que viemos para a França, por exemplo, as condições de trabalho, não havia alojamento. Durante vários anos, as pessoas viviam ali como animais. Temos que dizer as coisas como elas são. Quando a gente vivia entre 6 ou 10 no mesmo quarto, 3 camas ali com 50 centímetros entre as duas camas a viver entre homens, é horrível esta situação. E isto leva a que é uma exploração do homem. Eu não faria nada, sozinho uma pessoa não faz nada. O que eu penso é que continuaria a lutar na mesma maneira, talvez mais forte ainda. E fazer tudo para que os portugueses tomem essa consciência. Que muitas vezes, o que nós notamos no passado, e muitas vezes ainda hoje, nós somos muito individualistas, já o disse há bocado, e continuamos a ser. Porque numa certa altura, os portugueses pensavam que o interesse de vir à França, que se dizia mesmo, e se dizia lá nas aldeias, chega-se à França, era secar as árvores e o dinheiro queria ir para baixo e a gente enchia os bolsos e ia para Portugal, fazer aquelas grandes casas, estão hoje todas fechadas. Até em algumas regiões até se estragou um bocadinho a imagem daquela cidade, porque se quis construir grandes casas, comprar carros novos, bons, chegar a Portugal e já temos uns carros. Lá vem um imigrante com aquele carro, pensar que aqui ganhamos o sorteio todos os dias. Há pessoas que trabalharam, que ganharam dinheiro, sim senhor, parabéns. Mas o dinheiro hoje não conta, nem ontem nem hoje. O que encontra é que as pessoas possam ter um salário justo, um trabalho e condições de trabalho justas. Isto é que é importante. Mas depois cada um que enriqueza, que se ponha rico com o trabalho, isso não é vergonha para ninguém. O que nós devemos é ser ao mesmo tempo solidário dos outros, não explorar uns aos outros. E talvez sermos mais atentos às dificuldades daqueles que não podem ter as mesmas condições como a gente. Hoje lamentamos que hoje há pessoas que passam fome, aqui na França, como em Portugal, mas aqui na França também, e em Portugal também. E isto que temos que ser mais atentos, temos que ser mais solidários. E esta solidariedade falta dentro dos portugueses.
para os nossos compatriotas, nós devemos, como imigrantes aqui na França, há vários anos, nós devemos ser mais solidários, ver os nossos portugueses que estão em dificuldades, poder-los ajudar, sermos mais unidos, não dividir a comunidade portuguesa que não há interesse, ou sermos unidos é termos uma força fundamental para que os nossos governantes em França e em Portugal possam responder às dificuldades que nós encontramos num país estrangeiro. Os portugueses hoje estão convencidos que a nossa vida já é nestes países que nós estamos a morar, que vamos ficar toda a nossa vida. Mas os nossos filhos temos que os implicar cada vez mais para que eles não abandonem o nosso país, a nossa terra natal, que nós sejamos os embaixadores de Portugal e que os nossos filhos continuem a ter Portugal à frente como verdadeiro país. Estabelecimentos Mariano, um mundo de sabores à sua espera. Temos os preços mais competitivos do mercado. Estamos em Paris, Orléans, Lyon e Bordeaux. Trazemos os sabores portugueses à sua mesa. Estabelecimentos Mariano, de que está à espera?